Olá, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa live, do Congresso, do segundo Congresso Interdisciplinar da Uningá. Sou o professor Paulo Franzão, coordenador dos três cursos, do Centro Universitário Ingá, dos cursos de Agrimensura, Gestão do Agronegócio e Gestão Ambiental. E nessa noite, a gente preparou uma palestra com carinho, com uma pessoa bem especial, sempre um parceiro nosso, em especial do curso de Agrimensura, que é o Ulisses Mendes. Ulisses, mais uma vez, eu agradeço por você ter topado, ter esse momento conosco, de trazer esse conhecimento, uma área tão significativa para os alunos do curso, de Agrimensura. E o tema desse segundo congresso interdisciplinar da Uningá é voltado para o mercado de trabalho e inovação empreendedora. E nada melhor do que trazer o próprio Ulisses, que vai abordar hoje um assunto muito importante, que é a respeito das geotecnologias e o futuro da agrimensura. Tenho certeza que com a experiência que ele tem, com a bagagem, ele vai trazer muitas informações ou algo que possa acrescentar e muito na formação de cada um de vocês. Não apenas para o pessoal de agrimensura, É válido lembrar que nesse congresso a gente busca agrupar todos os alunos dos cursos de agrimensura, de agronegócio e gestão ambiental. E com certeza esse conteúdo tem algo correlato a cada uma das áreas de ensino citadas. Mas lembrando que dentro do cronograma do Congresso Interdisciplinar, cada um dos cursos terá o tema, matemática voltada para a sua área de formação. E essa, em especial, é para os alunos de agrimensura. Ulisses, então, deixo a palavra contigo. Mais uma vez, obrigado por ter topado estar conosco aqui e deixo contigo, então, para dar início, a essa apresentação. Obrigado. Pessoal, boa noite. Muito obrigado aí mais uma vez pela participação, pelo convite, mais do que honrado poder estar contribuindo aí com a universidade, poder estar contribuindo com a formação de cada um dos alunos. Sou suspeito a falar pela paixão que eu tenho pelo curso. Sou engenheiro agrimensor, formado desde 2019. Não tem muito tempo como grandes nomes aí do nosso setor, mas tenho contribuído um pouco aí para a gente fazer a diferença no setor, tanto da infraestrutura, quanto o próprio setor de geomensura no Brasil. Sou fundador da plataforma Eu Agrimensor, que é uma startup marketplace, no modelo B2B2C, conectamos profissionais e clientes, conforme sua demanda, por meio de geolocalização, contribuindo, assim, significativamente para poder que esse tipo de mão de obra mais do que especializada possa ser alcançada pelos 4 cantos do Brasil. Também atuo como coordenador de engenharia pelo Estado de Minas Gerais, pelo governo do Estado, e também tenho atuado como perito em regularização e avaliação de imóveis, que também é um setor que carece muito de especialistas nessa atuação, que requer bastante compreensão legislativa, compreensão da burocracia e das leis e das normativas que circulam em nosso país. Tem tido uma altíssima demanda por meio de instituições bancárias, instituições financeiras que, ainda que não sejam as mesmas dos bancos, tem tido um apelo absurdo pelo sistema tribunal para poder atuar com alguns tipos de processos específicos para apreensão de bens, e tudo requer o conhecimento do profissional que domina a arte de analisar imóveis e avaliá-lo conforme suas características e seus fatores. É uma área a se olhar com bons olhos, porque tem pouquíssima mão de obra aí
para poder estar atendendo o tamanho da demanda nacional. Olha que bacana. E com certeza esse assunto que você vai trazer, abordar com os alunos hoje, vai de encontro, eu imagino, também com o próprio tema, né, do Congresso, né, que é essa inovação, o mercado de trabalho. O que você separou aí para a gente, né, em especial, né, nessa noite, Ulisses? Bom, a gente pode estar pontuando algumas questões de momento no mercado da agrimensura, que outras áreas têm falado bastante, tanto no âmbito nacional quanto mundialmente falando. A agrimensura ela está inserida, muitas das vezes, apenas nos bastidores da infraestrutura no mundo, mas somos grandes responsáveis aí pelo desenvolvimento de infraestrutura, e atualmente, a nível mundial, tem se falado em terras raras, né? Principalmente no setor de mineração, que é o responsável pela extração desses materiais, que são essenciais para o nosso dia a dia. Qualquer equipamento que se desenvolva minimamente, ele, de alguma forma, tem como sua commodity, matéria-prima ali, extração de algum tipo de minério. E as projeções é que cada vez mais esses minérios estejam raros no nosso planeta, e aqueles profissionais que dominarem as ferramentas que possibilitam mapear, geolocalizar, descrever, georreferenciar, cartografar onde estão as melhores jazidas, a vida útil dessa jazida, a projeção desse material, com certeza é um profissional que vai literalmente valer ouro no mercado. Também a nível nacional, o Brasil hoje tem um apelo absurdo para profissionais que dominam a legislação, profissional técnico, que não fique somente no ramo do conhecimento técnico, que tenha conhecimento e curiosidade, domínio, principalmente, da área de legislação imobiliária, onde ele consegue entregar mais do que 50% do resultado, mas sim 100% para o cliente final, que é a área de regularização fundiária, tanto imóvel urbano quanto imóvel rural. Recentemente estamos passando aí uma chegada final aí do prazo de, né, tolerância do INCRA para regularização de imóveis rurais, né, apesar de haver alguns ajustes aí, tem tido um apelo de ajuste no Congresso para que essa tolerância se estenda um pouco mais, mas o fato é que até o momento é o prazo do mês de novembro, se não me engano, 20 de novembro, mas tudo indica que é o mês de novembro, que se encerre a obrigatoriedade se inicie, na verdade, a obrigatoriedade para todo imóvel rural, que seja feito o seu georreferenciamento, que alimente a base cadastral do SIGEF, que é o sistema de georreferenciamento, ali onde o INCRA faz a gestão desse sistema, e somente profissionais devidamente formados e habilitados e cadastrados, né, tanto no INCRA, com o FEA e no CREA, principalmente, que possam estar executando essa atividade de tamanha expertise, né, que esse banco de dados vai funcionar de modo que ele cruze, né, as informações ali, com o banco de dados do INCRA, com o sistema cartorário, para que possamos ter cada vez mais conhecimento dos limites das propriedades devidamente regularizadas, né, e que possamos fazer uma melhor gestão territorial no Brasil. Atualmente, a gente pode falar, tem como primeiro tema assim, a evolução da agrimensura. É importante a gente fazer essa linha do tempo até chegar nos dias de hoje, a gente lembrar aí do que foi os primórdios da agrimensura nos relatos, a gente tem nos livros, né, e na internet, desde dos tempos do Egito, né, das pirâmides do Egito, até os conhecimentos conhecimento da primeira formação de sociedade, né, do povo da Grécia. O sistema de medida e matemático ele é muito antigo, né? Até ele ser possível ser aplicado
de uma maneira assim, em grande escala, para se ter medidas de superfície terrestre. Então, a gente, parafraseando também o significado da palavra topoigrafia, né, para formar o conhecimento da atividade, da ciência técnica, que é a topografia que mais popularmente é conhecida no Brasil. Topo é terra, e grafia é a medida dessa terra. Então, fazer a medida da superfície tem sido uma arte, principalmente para a evolução da sociedade como um todo e chegar onde a gente chegou hoje, né? Então, ela teve presente na Grécia, teve presente na construção das pirâmides, naquele período, avançando um pouco mais na sociedade moderna, na evolução industrial, ela foi responsável os primeiros grandes transportes, né? Podemos trazer como exemplo a ferrovia, né? Se consegue encontrar muito em livros, em alguns filmes, alguns documentários sobre a participação do agrimensor, do topógrafo, ali na construção da ferrovia do Velho Oeste, que conecta os limites do leste a oeste nos Estados Unidos, e em outros cantos do mundo. Com isso, foi se aplicando essa metodologia da topografia para outras evoluções aí de modais, tanto rodoviário, ferroviário, aquaviário, por aí vai. Hoje em dia, a gente aplica muito, né, a tecnologia, mas nem sempre foi dessa forma, porque até que se foi possível aplicar a tecnologia era muito no meio analógico, né? Ainda hoje, a gente consegue ter acesso a equipamentos como o teodolito, né? Fazendo uma reversão na evolução dos equipamentos. Hoje se fala muito em drone, em aparelho GNSS, em laser scanner do tipo LiDAR, fazer varreduras de grandes áreas, né? A gente tem a tecnologia SLAM, isso nos dias de hoje, mas voltando aí, a gente fala também de estações estatais, antes dela o próprio teodolito, né, que é o alcance de nível ali, pegar nivelamento por meio de régua. Antes do teodolito, voltando um pouco mais, o teodolito teve muitos anos de evolução do próprio aparelho, a própria estação também, muitos anos de evolução do próprio aparelho, mas antes do teodolito, se utilizou muito da popularmente conhecida corrente, né, para poder fazer ali uma, uma medida de pequenas áreas. Era assim, obviamente não era uma medida com a precisão que temos hoje, mas é o que delimitava ali e possibilitava colocar uma cerca como delimitação natural, né, física, e assim que se definia algumas propriedades locais. Além do tempo da evolução da agrimensura, ela incorpora as geotecnologias, né? Essa revolução, a profissão do agrimensor, e proporcionando maior precisão e eficácia. Hoje a gente fala, como eu falei, a gente fala dos drones e mapas, mas não muito distante, né? Há 40, 50 anos, ainda se usava o teodolito, e um pouco mais ali nos anos 50, nos anos 20, ainda tinha resquício de, do uso dessas correntes. Mas junto a ela se fazia muito uso do próprio nível, não o teodolito, mas um nível ainda assim muito manual, muito arcaico. Depois esse nível, ele faz parte dessa evolução do teodolito, como eu já havia citado. Algumas etapas da evolução da agrimensura se dá, como eu já havia dito, pelos métodos antigos, né? As medições manuais, a transição tecnológica que incorpora alguns instrumentos, né? O próprio teodolito traz essa evolução. Pode-se dizer que o teodolito esteve presente em todo o século passado, bem a partir a gente tem a evolução industrial no início do século, e com isso ele se manteve um bom tempo aí esse aparelho tendo algumas melhorias e algumas tecnologias. As tecnologias modernas, a gente trata muito de drone e software, e o futuro, a gente já está vivendo ele, né? Que é a própria inteligência artificial
e a Big Data, que é uma maneira de cruzar as informações de nível mundial, né, captada por satélite em tempo real, e mover aí esse mundo globalizado e estratégico, né, da melhor maneira que tenha uma competitividade de mercado. Bom, o panorama atual de mercado, a gente pode estar comentando e trazendo para vocês, são das próprias oportunidades que vive o Brasil. Particularmente, eu compactuo muito da opinião de que um país como o Brasil, um país subdesenvolvido, a gente, querendo ou não, a gente se compara muito com Índia, e pelo tamanho territorial, assim, obviamente nós somos um pouco maiores, mas a Índia, ela tem, apesar de suas dificuldades, ela tem uma representatividade mundial parecida com o Brasil, e se desenvolve tanto quanto, né, o Brasil se desenvolve tecnologicamente muito no agro e em alguns outros setores, como o da aeronáutica, mas a Índia se desenvolve muito no setor geoespacial e, e tecnologicamente de manufaturas também. Mas a vantagem desses modelos de país que a gente vive, né, que foi citado, é que somos ricos de oportunidades. Traz, trazer para o momento de agora a necessidade que nosso país tem. Apesar de a gente viver muita carência de coisas do dia a dia, de coisa básica, né, por isso é um país subdesenvolvido, a gente consegue também ter acesso a tecnologias externas, né, que são do cotidiano lá fora. A diferença é que lá fora, nos países já desenvolvidos, elas são super acessíveis, até economicamente. No nosso, nem tanto, mas nós temos acesso. O próprio agrimensor aí sofre um pouco com isso, porque é uma tecnologia a nível mundial, a tecnologia GNSS, a inteligência artificial, os softwares de ponta, apesar de ser acessíveis, são muito caros, né? Então, a gente faz uso desse equipamento por meio de aluguel, de locação, e fica na mão de poucas empresas conseguirem importar esse tipo de tecnologia. Vale ressaltar também que existe uma feira nacional que acontece, que é a Drone Show, que apresenta essas tendências de mercado a nível mundial, trazendo para o Brasil o que tende a ser o próximo mercado da agrimensura e as novas ferramentas e tecnologias. No Brasil, atualmente, com essa necessidade de se regularizar o território nacional, com essa necessidade de se conectar o povo brasileiro, assim, dos seus extremos, a agrimensura tem um papel fundamental que é trazer essas ferramentas complexas e tecnológicas para o dia a dia, para o público civil, até porque essa tecnologia ela surgiu como uma tecnologia bélica, né? Armamento de guerra, que nada mais é do que uma maneira estratégica de estar um passo à frente do inimigo, né? Então, assim, o próprio GNSS, o próprio GPS, né, que popularmente conhecido, mas é o sistema de constelação americano, né? Ele tem aí como concorrente o Beidou, que, se não me engano, é chinês, o GLONASS, que é russo, e o Galileu, que é europeu. Então, são esses eixos estratégicos do mundo que têm seus sistemas de constelação. Hoje, os aparelhos GNSS, que fazem o serviço de georreferenciamento, comunicam com esses 4 sistemas de constelação de satélites desses continentes. Então, assim, a gente consegue fazer, nós, agrimensores, conseguimos trazer para o dia a dia e as carências do Brasil essa tecnologia de ponta, né, de uma maneira assim, da maneira mais acessível possível e atender às carências, principalmente do setor público, que tenta fazer da melhor maneira a sua gestão territorial, seja desde as prefeituras, que atuam muito com as cidades inteligentes, os planejamentos, seus planos diretores, né, sua expansão territorial, e tentar consertar
o erro do passado, que é não ter feito uma gestão da menor maneira possível sua expansão territorial, onde tem um leque absurdo de demandas, que é a própria regularização fundiária. Também a nível estadual, que o Estado tenta a todo tempo regularizar. Isso não é uma dor só do Estado onde eu atuo, que é o Estado de Minas Gerais, mas é a nível nacional, que é regularizar e colocar em plena gestão, né, todo o seu patrimônio imobiliário, e também uma dor a nível nacional. A União vem dando bons exemplos de gestão patrimonial, mas ainda assim sofre muito, ainda está muito carente de tecnologia e mão de obra e recursos para poder ter 100% do seu território nacional na palma da mão e sua plena gestão em tempo real. Então, assim, a gente costuma falar que, né, nos grupos de WhatsApp, nos nossos fóruns, que a agrimensura tem demanda ad eterna, desde que se tenha necessidade de reorganizar, reajustar e regularizar, né, os domínios plenos dos territórios nacionais. Né? Não é porque, do jeito que está hoje, a menos que se congele tudo, vai se regularizar do jeito que está. A sociedade está em constante mudança e tem desmembramento, tem remembramento, tem desdobro. Então, tudo isso é prato cheio para o profissional da agrimensura. As tendências atuais, como eu falei, né, ela vai muito aí essa questão dessa expansão aí, devido ao crescimento populacional absurdo, né, nos últimos anos, mas a gente pode trazer o passado para agora, que se dá muito também o êxodo rural, com essa coisa da industrialização do Brasil, se não me engano, aconteceu muito nos anos 50 para cá, e teve essa migração da população rural para a área urbana. Então, consequentemente, não tendo controle disso, teve muitas áreas irregularmente ocupadas e se tornaram bairros hoje em dia, o que vou estar sempre citando para vocês o problema e a solução, né? Esse é um problema de muitos anos. O agrimensor hoje vem com a solução da regularização fundiária. Com isso, tanto essa migração, né, do rural para o urbano, também atualmente a gente tem visto um fenômeno oposto desde quando passamos ali o período da pandemia, uma migração de qualidade de vida e da descoberta do mercado do agronegócio, né? Muita gente foi para a área rural para viver por lá, porque hoje em dia tem condições de levar uma vida um pouco mais de qualidade e segurança, né? E por conta do acesso à chegada da internet na área rural. E o próprio agro se fez valer disso, levando o recurso tecnológico por meio dessa comunicação de geotecnologias para a parte de produção em larga escala do agronegócio, onde se aplica também a agricultura de precisão. A regularização fundiária, ela tem essa diferença de se ter a área regularizada urbana e a área regularizada rural, né? É uma comparação das exigências da regularização fundiária, a exigência da área urbana, ela vai estar muito atrelada à prefeitura, o cartório e a própria exigência da menor região e o adensamento que é a particularidade das cidades, né, da área urbana. Já o rural, ele está mais envolvido com o regime a nível federal, né? Você vai ter que prestar conta aí para instituições como o INCRA, alimentar o sistema deles com o CIGEF, e vai estar sempre passando pelo cartório também. O cartório é um filtro que legitima as propriedades e as posses, né? Passa ali desde do primeiro contato, de um registro de cartório, que é um contrato de compra e venda, depois vai para uma escritura e depois para o registro dessa escritura, passando
um cartório de registro de imóveis, registro de notas e por aí vai. E no final da tabela é que a diferença de um para o outro, do urbano para o rural, é que se presta muita conta no rural para a prefeitura, no urbano para a prefeitura, perdão, e o rural para instituições da União. Embora, sim, né, a prefeitura tenha o conhecimento do seu território rural, né, e de quais são essas propriedades, e da mesma forma a União também tem conhecimento da área urbana, mas não intervém tanto. Oportunidades futuras, né, na agrimensura, como eu já havia dito, essas oportunidades futuras estão muito atrelado à inteligência artificial. Não tem como a gente correr. Esses dias, conversando com um colega de engenheiro, mas da engenharia civil, eu havia comentado o seguinte, que se a gente pegar uma linha do tempo de necessidades, de gerações, né? Eu tenho atualmente 32 anos de idade e escutei muito meu pai falar, meu pai atuou em outra área, que é a área artificial, ela está para nós hoje como a televisão esteve para os nossos pais, que é, é, é um almanaque de informações instantâneo, onde aqueles mais espertos que abrem o olhar para o mercado e utilizam a IA de uma forma como ferramenta de ganho e não como uma forma de estacionar e falar que não adianta, é uma luta perdida, vou entregar os panos e a IA vai dominar. Na verdade, não. O mercado da agrimensura, ele é um mercado que ainda carece muito de compreender a dor. E isso o artificial ainda não faz. Poxa, que bacana, Ulisses. Você falando tudo isso me traz à mente inúmeros questionamentos, né? Eu imagino que quem está assistindo também deve estar, né, pensando a respeito da sua profissão, como os desafios que eles vão ter, né, que enfrentar assim que se formarem, né? Isso não só na agrimensura, em toda qualquer área, né, eu imagino. Mas eu queria saber de você, assim, então você diria, por exemplo, que talvez uma das principais barreiras que a gente encontra para o pessoal que quer ingressar nessa área seria muitas vezes, por exemplo, esse alto investimento nos equipamentos que muitas vezes a agrimensura demanda, e não só isso, como você mesmo acabou de pontuar, além desse possível alto investimento, ser um profissional que tem que estar integrado cada vez mais com a inteligência artificial, a programação, com coisas que muitas vezes a gente acha que é única e exclusivamente de outras áreas, né, relacionada à área de computação, de TI, mas não, a agrimensura também tem que ter essa segunda base, esse conhecimento. O que você poderia dizer para nós? Oh, excelente pergunta. Se você for observar os fóruns de outras profissões, como medicina, advocacia, engenharia mecânica, todos eles dependem da tecnologia hoje em dia, dependem da internet e precisam sanar o alto fluxo das suas demandas, né? E a ferramenta está aí para ser bem explorada e bem utilizada da melhor maneira. Essas tecnologias como inteligência artificial e o uso de software também está mais do que presente no dia do engenheiro agrimensor. Muito se engana aquele que vai formar e vai só atuar com a prática de campo. Na verdade, está ficando um pouco saturado, porque está competindo com o técnico, que é uma atividade técnica. O engenheiro agrimensor ele precisa entender o agrimensor cartográfico, ele precisa compreender que ele é um gestor. Né? Quando se faz um curso de engenharia, se monta um profissional, se molda um profissional para gerir, e ele, acima de tudo, é um ser pensante que precisa gostar de problemas
e ele vai enxergar no problemas oportunidades de pensar soluções, e para se criar soluções precisa o crescimento da demanda por terras raras oferece oportunidades únicas, né? Como eu já bem disse, do domínio da tecnologia para aplicar estrategicamente a exploração de alguns lugares vai sobressair sobre qualquer outra profissão que venha a depender já do produto, né, manufaturado, do produto já executado que seja desses produtos, dessas terras raras. O Brasil hoje, infelizmente, está muito dependente de commodity, né? A gente gera o produto, extrai o produto e exporta a matéria-prima ali, na verdade, não é nem o produto, a matéria-prima para que se gere produto aí lá fora e a gente pague caro por esse produto gerado por meio da nossa própria matéria-prima. A especialização em geologia na área sendo o profissional da área de agrimensura especializando em geologia, nada mais é do que eu acabei de citar, que você dominar um conhecimento, você ser engenheiro agrimensor, técnico em topografia, agrimensor com ênfase em cartografia, você dominando a área de geologia, você obrigatoriamente aplica as áreas de conhecimento cartográficos para gerar mapas geológicos. Então, seja ele desde a superfície com curvas de níveis de uma cava, ou até mesmo um mapa subterrâneo, né, de principais predominâncias de minérios que se pretende explorar. Lembrando, pessoal, que toda essa estratégia, todo esse interesse em exploração, todo esse mercado só se dá por meios legais e que passam por rigorosas autorizações e licenças ambientais de exploração. Né? A gente sabe muito bem que no Brasil, na prática, é bem diferente, né? Tem escândalos aí de explorações e explorações de pequeno porte, mais conhecido como garimpo. Então, é importante a gente frisar que a gente tem esse mercado paralelo que opera, assim, obviamente, sem a participação do rigor do conhecimento da agrimensura, porque se opera em áreas de risco, se opera causando um estrago absurdo a nível ambiental, que dificilmente pode ser reparado porque não teve um planejamento estratégico que vem por meio do conhecimento da engenharia da agrimensura. As oportunidades no mercado de trabalho, que eu acredito que seja uma temática muito esperada por a maioria dos estudantes, né? Oportunidades no mercado de trabalho, tendências e tudo mais, apesar de a gente já ter comentado um pouco a respeito. Bom, as terras raras, como eu acabei de dizer, a própria geologia, né? Um profissional que seja usado em dominar essa área. Bom, dos grandes, vou citar 5 dos grandes principais mercados da agrimensura, que dependem e consultam e contratam o profissional da agrimensura. Entre eles, o mercado de mineração. Né? Por mais que se tenha essa espécie de amor e ódio pela mineração, o meu estado tem um próprio mineração no nome, outros estados aí estão fazendo uso desse setor, como o estado do Pará. A mineração ela é essencial para a sobrevivência do ser humano moderno, tá? Ainda que ela esteja presente nas sociedades anteriores, mas não com o devido uso dos seus materiais. Pode-se falar pouco, mas o uso, a exploração do petróleo, a extração de água, isso são tipos de mineração, né? Essa extração do leito, do subleito, da terra, do solo como um todo, da geologia como um todo, isso é uma extração, são espécies de mineração. Obviamente, né, é um engenheiro da agrimensura que está falando para vocês, tem termos técnicos específicos para definir
cada maneira de se extrair, mas, a grosso modo, são espécies, são tipos de mineração. E é difícil de citar aqui viver sem um material metálico, né, por meio do alumínio, que é um mineral de bauxita, o minério de ferro, o próprio plástico que deriva do petróleo que dá N derivados, a própria roupa o sintético, no poliéster, o plástico está presente em absolutamente quase tudo, é a presença do petróleo, né, o combustível e por aí vai. A água, que aí tem mais do que essencial para nós, a extração da água pura e bem distribuída, né, e bem gerida essa distribuição. É uma maneira de se extrair e distribuir, né, são atividades dentro de uma. Então, assim, dominar esse setor é importante, tá? Eu volto a frisar, é muita informação, é muita demanda, que pouco se fala, assim, como se fosse da maneira que se fala midiaticamente da engenharia civil, da engenharia mecânica, da engenharia elétrica, mecatrônica, robótica. Muito pouco se fala da agrimensura da mesma forma, mas a agrimensura está para o mercado, assim como o minério está para mercado de produtos, né? A agrimensura é uma espécie de commodity. Nós estamos ali na base, nos bastidores, e sem a gente as coisas não andam, porque a gente consegue levar organização do início ao fim de qualquer tipo de mercado, principalmente o mercado de larga escala, né? Então, atuar, ser agrimensor, procurar dedicar ao mercado de mineração é uma baita de uma sacada. Então, é mercado, sim, para a vida toda, né? Se você é um agrimensor que fala assim, não, eu tenho conhecimento de geologia, né? Eu tenho facilidade em gerar produtos geológicos que, se até um leigo que batesse à primeira vista vai compreender um mapa elaborado de geologia. Então, assim, esse é um profissional diferenciado, tá? E isso não te impede de facilitar o dia a dia, operando com inteligência artificial e com um software, uma programação que otimize a sua produtividade. Vocês podem reparar que, a todo tempo, eu estou dizendo que, em momento nenhum, você vai se tornar um profissional da programação, que você vai entregar serviços de programação ou produtos de programação, né, que seja um software, alguma coisa assim. Mas sim trazer para o seu dia a dia, porque onde você consegue entregar um ou dois produtos diários, você consegue entregar 10 quando você tem domínio da ferramenta correta. Mas os mercados que eu havia citado, que mais demandam agrimensura, já citei um deles que é a mineração. O outro mercado é o mercado do agronegócio, né? O mercado do agronegócio que o próprio professor aí, Paulo, sabe muito bem que o tamanho da demanda dele, o tamanho do know-how. O mercado de regularização fundiária, que eu posso trazer os profissionais da área do direito, que são exímios parceiros dos agrimensores. Muito se confunde, onde o profissional do direito vai lá e toma oportunidade e fala que ele que vai regularizar o imóvel, sendo que não é, porque ele não tem a parte técnica. Assim, o profissional da área do direito, ele tem a expertise de falar com o público. Às vezes é uma falha das instituições, eu não sei se é o caso da Unigá, mas eu posso falar da minha e das outras que eu pude participar. Não é muito foco da área da engenharia formar um profissional comunicador, né? Porque é uma área de muitas ciências exatas, mas sim, se um profissional pretende conduzir alguns projetos, liderar equipes, ele tem que, por si só, desenvolver essa atividade, ainda que a faculdade não dê esse bônus para ele, mas isso é um talento pessoal que tem que ser desenvolvido, porque é uma profissão de muita responsabilidade. Então, você tem que saber lidar com isso, principalmente com o público, com entrega de resultados.
Então, o profissional da área do direito, ele já trabalha essas oratórias desde o seu ensino. Então, consequentemente, ele vai sair na frente na abordagem de demandas do setor de regularização fundiária. Então, ele tende a abordar primeiro e depois tratar com seus parceiros da área técnica, que é o agrimensor. Mas não impede o agrimensor de sair na frente e fazer a inversão de papéis, e trazer o advogado para ser parceiro e tomar conta da área legislativa ali de um serviço de uso capião, por exemplo. Né? Outro mercado, né? Citei três aí, né? Mineração, agronegócio e a área do direito, que é a regularização fundiária. Setor público, que tem uma demanda, infelizmente, ad eterna, né? O setor público carece muito de profissionais da agrimensura, principalmente para pôr a casa em ordem, que é a sua gestão patrimonial, em todas as escalas, seja municipal, estadual e federal. E por último, né, não menos importante, assim, todos esses setores, eles têm essa, essa mesma carência de contratar o profissional da agrimensura, tá? O setor de mineração, o setor do agronegócio e o setor público tem uma carência maior, porque requer um certo envolvimento com as instituições. Então, é importante que o profissional domine esse conhecimento, tá? É muito importante que ele se envolva com os órgãos públicos. Por que eu estou frisando essa situação? Porque eu sei muito bem que o profissional técnico tem um pouco de alergia a órgão público e deixa isso muito a cargo do profissional do direito. E isso é um repelente de oportunidades, tá? É importante que o profissional da agrimensura ele abrace essa atividade e não deixe para outros profissionais executá-la, porque é a maneira que o mercado vê o profissional da agrimensura. Então, se a gente quer um pouco mais de protagonismo, não podemos, de maneira alguma, nos esquivar de participar das tomadas de decisões, de estar ali nos envolvendo com as legislações nas esferas municipais, estaduais e federais. Fica aí até uma orientação, tanto para as instituições quanto para os estudantes, de desenvolverem essas atividades de oratória, de destaque, de iniciativa, de liderança, porque faz toda a diferença. Teria feito diferença para mim, né, na minha formação, que no meu curso não contemplou isso, mas, assim, tive que aprender muito na raça. Né? A gente entende, analisa a necessidade, as dores de mercado, mas, assim, é um em 100 profissional que tem essa preocupação. Né? Não é responsabilidade da instituição de abraçar todas as carências e necessidades de mercado, até porque senão a grade seria eterna, o curso duraria uns 20 anos. Mas, se possível, né, dar essa ênfase na atividade. Mas, dito isso, eu citei 4 setores, o quinto setor aí que demanda muito a agrimensura e, assim, está aí na mesma necessidade dos outros, na verdade, o setor naval. Assim, tem uma carência absurda de naval e aquífero, podemos dizer. São poucos os profissionais da agrimensura que dominam levantamento por meio de sonar, levantamento em oceano ou pequenas áreas como lagos e lagoas, né, fazendo uso ali de ecobatímetros. Assim, é um nível de conhecimento, recentemente eu procurei saber,
É absurdo o quão pouco tem profissional que domina levantamento submerso, né, subaquático. E assim, quem, né, tiver curiosidade, no próprio LinkedIn, se você buscar ali por oportunidades offshore no mercado da agrimensura, obviamente é interessante pesquisar um pouco em termos em inglês, né? Offshore Surveyor, então Surveyor, que é o agrimensor em inglês, agrimensura em inglês, né? Fora do Brasil, essa nossa profissão é mais vista como pesquisador, tá, pessoal? Eles nos enxergam muito mais como aquele profissional que desvenda e desvenda, encontra, define e mapeia e gera produto, muito mais como um pesquisador, solucionador de problema, do que um medidor de superfície, como é atualmente no Brasil. Né? O agrimensor tem muito mais esse valor agregado como pesquisador e tem essa carência, para quem tem curiosidade, atuar internacionalmente, né? Esse tipo de profissão, agrimensor offshore, ele requer idioma inglês. Antigamente exigia 3 idiomas, hoje, nessa escassez, só o inglês, e algumas boas oportunidades no LinkedIn ali. E você opera em navios plataformas, ou própria plataforma fixada, porque muitos serviços de plataforma de petróleo, para poder até ter controle de manutenção no próprio casco do navio ou na submersão da plataforma, né? E, propriamente dito, nas passagens que tem sobre o oceano. É uma área, assim, muito carente, altíssimos salários, e vale a pena pesquisar a respeito. Bom, um assunto que eu tenho grande paixão, que é a possibilidade de empreendedorismo na agrimensura. Isso vai muito do profissional disruptivo, né? Aquele profissional que enxerga as dores do setor. A agrimensura, a gente costuma falar que é um oceano de oportunidades. Se tem um lugar que carece de trazer soluções práticas e objetivas, é o setor da agrimensura. Por que eu digo isso? A agrimensura teve por muito tempo, ainda está, presa a algumas demandas específicas, né? Hoje a agrimensura, ela, para quem não quer, para quem não quer sofrer muito aí com inovação, o profissional pode ser autônomo na área de regularização fundiária, né? Vai chover demanda aí no mercado do agronegócio e, na área urbana, e você vai atuar muito com parcerias com advogados e engenheiros agrônomos, né? Desenvolvendo projetos de, de grandes projetos, né? De plantio e colheita para o agronegócio, fazendo também regularização de fazendas e imóveis rurais, e também na área urbana atuar muito com o uso capião, todas as suas sete tipos, aí, se não me engano, de uso capião, e outras modalidades de regularização de regularização fundiárias para a área urbana. Esse é um setor, o setor que talvez seja responsável por 70% das demandas da agrimensura atualmente no Brasil. Então, assim, sem muito sofrimento, o profissional da agrimensura vai atuar com esse tipo de serviço. Vai fazer, assim, como não é um serviço muito demandado e, e você não tem que inovar tanto, consequentemente, você vai ter alta concorrência. Então, você vai disputar aí com o pessoal do corpo técnico, porque é uma atividade muito técnica, né, muito operacional. Mas não tem muita dificuldade com o profissional dominando o equipamento, né, já dominando o conhecimento, é o que se espera, né, e com a parte teórica, e vai para colocar em prática com o equipamento, e aí, com o passar dos anos, vai aperfeiçoando o conhecimento e entregando resultado, né. Mas empreendedorismo vai muito além disso. Vai enxergar a dor de mercado voltado para a agrimensura. O setor da agrimensura tem dores que muitas das vezes não é explícita, né? Não está óbvia aí
Uma delas é o setor comercial, marketing e famoso geomarketing, onde a gente pode dizer que muito se faz uso aí, essas grandes redes como McDonald's, Burger King, eles têm um estudo preliminar de demandas, né, por setores urbanos, onde eles conseguem fazer uso do conhecimento geográfico muito bem feito, né? Se eles têm conhecimento que uma loja recebe muitos cadastros, não é à toa que eles pedem seu CPF, tá tudo ali, tá? Hoje em dia vocês têm que entender que é tudo uma questão de banco de dados para poder tratar da melhor maneira, estrategicamente, esse conhecimento. Quem alimenta esse banco de dados, muito se faz o uso da geolocalização, e mais uma vez estamos aí presentes, e esse geomercado de geomarketing, uma loja identifica que muitos dos seus clientes, quando cadastram, eles são do bairro vizinho. Então, prontamente, essas empresas vão adquirir uma propriedade no bairro vizinho, propriedade estratégica, um local estratégico, onde ela consegue projetar um nível de faturamento ao longo dos anos, ali, ter um background e projetar o seu payback ali de retorno com base em geolocalização. Se é viável e se vai dar retorno, né? Se é economicamente viável esse suposto investimento por meio de geolocalização. Então, uma dor muito escondida, mas é uma dor latente. Porque todos nós fazemos uso de um tipo de serviço desse, seja uma farmácia local, seja uma lanchonete local, uma oficina local. Não é à toa que o mercado de franquias cresce muito por conta disso, porque se um empresário for, né, um empreendedor for minimamente esperto, ele vai fazer um estudo prévio, né, de ganho de expansão de mercado, e vai fazer uso dessas tecnologias. Ele nem sabe que foi das mãos de um agrimensor / programador que está lhe entregando essa ferramenta estratégica, né? Então, assim, o empreendedor ele tem que ter esse olhar de necessidade e fazer perguntas dentro de perguntas, né? A gente sempre brinca que o que move o mundo não são respostas, mas são perguntas e perguntas feitas corretamente. E aí o empreendedor ele vai enxergar carência, vai enxergar dor. Da mesma forma, você pode tirar, né, usando o ditado, pode tirar leite de pedra. O mercado já está consolidado da área de regularização fundiária? Não. Você pode agir na preventiva e ser um empreendedor onde você entrega soluções mastigadas para o setor público, né? Que você fala assim, ó, prefeitura, os bairros com maiores carências de regularização fundiária é XYZ. As suas principais dores é A, B, C, D. A sua topografia é DWX. Então, assim, você fez um estudo prévio da sua região, a coisa que está ali debaixo do seu nariz, e gerou um material valiosíssimo, né? Você não esperou a oportunidade chegar até você. Sem perceber, você criou um mercado, um serviço autônomo de estudo e levantamento de dados, né? Com isso em mãos e feito da melhor maneira, você passa esse estudo grosso para uma ferramenta estratégica de consultoria, né? Você monta um software, um SaaS, que as prefeituras conseguem fazer uso dessa informação. Obviamente, existem empresas que fazem isso. Isso aí não é inventar a roda, mas você está falando da dor local. Se nem que tivesse 1 milhão de empresas com essa mesma solução, ela conseguiria varrer todo o território nacional. Então, o empreendedorismo da agrimensura vai muito além de medir espaço de terra, gente. Vai mais da sagacidade do profissional, da sua coragem, da sua força de vontade. A gente sempre fala que, dando saúde e coragem, só Deus te para ter sucesso, te impede de ter sucesso na área da agrimensura ou qualquer outra área que você queira desenvolver, né? O empreendedorismo autônomo, parcerias estratégicas, especialização em terras raras, abordagem multidisciplinar, e quando eu digo multidisciplinar é isso, disposição, coragem, análise de mercado de presente e de futuro, e com isso você vai
sobressair tranquilamente nesse mercado. Parcerias estratégicas, né? Já havia citado o setor jurídico, né, e o setor geotécnico. Isso aí é obrigatório, tá? Se você, e vai chegar um momento que você atuando como autônomo, graças ao bom Deus, a agrimensura te dá essa liberdade, essa independência mesmo, de ali alugar um equipamento, estudar o setor e já captar cliente, uma coisa que você vai entender nessa vida é que você precisa ter parceiros, né? Não em tudo você consegue fazer sozinho. E muitas das vezes você está, né, tendo uma grande demanda de atividades da qual você não te permitiu ainda especializar em geotecnologia, geologia, no caso, né, ou em conhecimento jurídico, é, você não precisa ficar parado esperando essa oportunidade de se aperfeiçoar. Você pode ter parceiros, né? Então, muitas das vezes se aprende muito mais com um bom parceiro do que se afogando em livros e tutoriais, porque às vezes você não tem tempo hábil para dar a devida atenção para aquela absorção de conhecimento. Então, assim, entenda que tem que ter parceria sim, tem que fechar, tem que deixar boas impressões, né? Tem que saber sair e chegar e sair de outras áreas, de outros setores, né? Não tem necessidade de abraçar tudo, dominar tudo, mas sim tem que estar presente ali, marcando presença em diferentes áreas, né? A formação acadêmica na agrimensura, né? Mais do que óbvio, né? A gente está falando aqui do curso da agrimensura, ser essencial, mas não somente ser formado na área. Não sei se vocês aí faz uso da seguinte pergunta: você é engenheiro ou você está engenheiro, né? Você é agrimensor ou está agrimensor? Porque muitas das vezes, né, a gente sabe que, infelizmente, nem todos têm oportunidade de exercer a profissão da qual ele formou, né? Então, ele encontra oportunidades em outras áreas, né? Às vezes ele é bom, né, em outras áreas. Eu conheço agrimensores que são muito bons em vender, são excelentes vendedores. Então, assim, eles dominam muito a arte de vender equipamentos, vender curso técnico. Então, assim, cada um tem um perfil dentro da agrimensura, né? O próprio agrimensor, ele precisa entender que ele vai formar na área, ele vai entender a dor e vai dominar aquela dor. Com isso, ele consegue encontrar sua expertise, seu caminho, seu know-how, e aí ele consegue se sobressair e criando oportunidades únicas. Gente, quem vos fala é um profissional ainda jovem, jovem de conhecimento, jovem de trajetória, mas eu escolhi criar a, a, a minha própria solução para o mercado, né? Quando se forma em agrimensura, você é mais um, como qualquer outro profissional de outras áreas. Você tem que disputar e buscar uma vaga no mercado de trabalho. E eu escolhi criar a solução, né? Então, assim, eu inverti o olhar que o mercado de trabalho de oportunidades tinha para mim. Quando eu desenvolvi a plataforma Meu Agrimensor, eu já sabia da dor de mercado, a dor de ser profissional, de chegar até o cliente, e principalmente da dor do cliente, né? A dor da grande maioria social do Brasil, que é ter seu bem ali, seu pequeno patrimônio devidamente regularizado, que possa passar ali para suas próximas gerações, e só vai conseguir fazer isso por meio de regularização. Talvez conquistar ali um grande passo de uma empresa, conseguir um empréstimo, só se consegue por meio de uma regularização, né? Então, até nisso, o agrimensor contribui socialmente, né, para dar essas oportunidades para as pessoas. E eu percebendo isso, eu criei minha própria solução, né? Quando antes da plataforma Meu Agrimensor começar, né, a se desenvolver, a crescer e ir crescendo, né, ganhar robustez e autoridade de marca, e eu sempre
estive ali trabalhando para alguma empresa, trabalhando para alguém, e nas oportunidades e entrevistas, quando eu falava o que eu fiz e por que eu fiz, o empresário olhava com outros olhos. Ele pensava assim, isso aí foi unânime, tá? Todos eles pensaram, esse jovem, esse profissional, ele não é qualquer engenheiro. Ele não vai descansar enquanto não achar uma solução para o problema, né? Ele não veio aqui para poder somar no meu quadro de funcionários. Ele é do tipo que eu vou correr o risco de perdê-lo, mas ainda assim eu prefiro tê-lo comigo, porque ele não se deu por satisfeito com o contexto atual de mercado, né? E é justamente isso que eu sempre enxerguei no mercado agrimensor. Bom, recursos e ferramentas para agrimensores modernos, né? A gente vai bater novamente no âmbito da geotecnologia. Até pouco tempo, se fazia muito de ferramenta analógica, né? Muito uso de ferramentas manuais. Ainda se faz muito, principalmente o mercado de construção civil, né? O mercado da construção civil, ele era o quinto mercado ali, dos cinco que eu havia citado, e devido a essa carência absurda do mercado naval, eu fiz essa substituição, tá? É, essas estatísticas desses mercados, muito se dá com pesquisas nossas aqui da plataforma Meu Agrimensor, tá? Vocês podem, e eu recomendo que sejam curiosos a ponto de estudar esses principais mercados, porque é importante questionar, entender para onde está andando o mercado da agrimensura. Vocês vão agir na preventiva, né? Pelo menos evitem isso de sempre estar agindo na corretiva, porque vocês vão estar à mercê das circunstâncias do mercado. Agir na corretiva, vocês entendem esse fluxo, essa corrente de demandas. As geotecnologias modernas nos obrigam, né, a entregar muito volume de resultado grande em uma velocidade significativa e com altíssima qualidade, né? Não tão pouco difícil de exemplificar, o próprio drone, que chegou aí de uma velocidade absurda, como ferramenta de mercado, e já entrega, assim, um nível de precisão e qualidade de imagem que setores estratégicos fazem muito uso, né? O setor bélico, por exemplo, faz muito uso, o setor de monitoramento, né, e segurança faz também muito uso do drone, mas o setor assim, bem funcional da agrimensura uso da agrimensura e da sua geolocalização para aplicar imagens geotermais, para fazer levantamento em área, espaço confinado com o drone. Então, é uma tecnologia muito recente, né? Desenvolvida aí, até onde eu sei, por uma empresa australiana, que é uma tecnologia chamada SLAM, que permite, né, vamos dizer assim, a grosso modo, que o drone consiga fazer uma varredura geolocalizada dentro do espaço confinado. Mas como assim, né? Fazer uma geolocalização no espaço confinado se não tem comunicação via satélite, nem por meio de internet, nem rádio? A tecnologia SLAM, a grosso modo, ela funciona de uma maneira que ela triangula pontos em comum na visualização da câmera, ela faz essa triangulação e cria um modelo matemático. Esse modelo matemático, quando o equipamento sai de dentro do espaço confinado, ele automaticamente liga o seu sistema de GNSS e corrige essa diferença de modelos matemáticos, é como se fosse uma espécie de correção de datum, seja do Cirrus 2000, do SAD69 para o Cirrus 2000. Essa tecnologia ela faz o ajuste desse modelo matemático e traz para a realidade da geolocalização. Então, assim, é algo até surreal de se dizer que se existe, né? Mas já é muito praticado, principalmente em mineração. Tá? Uma tecnologia de ponta, literalmente de tirar o chapéu, porque ela sanou uma dor do mercado da indústria, né? Tanto da mineração quanto a indústria de construção civil, de infraestrutura, que é monitorar obras de arte, como pontes e tal, que tem sua estrutura de acesso
um pouco limitada até para o próprio ser humano, né? A gente evita muitos acidentes com isso. E não tem mais nada positivo e interessante para uma empresa que mitigar seus acidentes e suas perdas de vida. Então, essa tecnologia permite isso, faz com que, né, é inevitável, obviamente, que se perca alguns empregos e algumas oportunidades de mercado onde essa atividade é muito arcaica e muito perigosa. A gente traz uma solução onde salvam vidas e exige que aquela pessoa que fazia aquele serviço muito arcaico, ela tem que aperfeiçoar para que ela opere aquele equipamento que vai onde ela um dia teve que acessar. Isso é só um dos exemplos de tecnologias aí que faz total uso de geomensura, faz total uso de software, faz total uso de programação e total uso de IA. Né? A gente tá falando aí que equipamentos podem ser monitorados a quilômetros de distância, né? Por um simples toque no controle, vai operar um drone, até porque é um serviço muito voltado para o espaço confinado. Espera-se que seja acessado de longas distâncias mesmo. Já trazendo para vocês aqui um pouco da contribuição da plataforma Meu Agrimensor para esse mercado, para esse setor, né? Que a gente tanto ama, tanto tenta contribuir cada vez mais. O Meu Agrimensor, ele conecta o profissional com a carência da sociedade, né? Que nada mais é que a demanda social por esse tipo de mão de obra. Principalmente, pessoal, aquele agrimensor que tem sangue no olho e vontade de fazer diferença e que tem disposição para chegar nos 4 cantos do Brasil. A gente sabe que acesso a recursos como as tecnologias da agrimensura, da geomensura, são para poucas regiões do país. Principalmente esses profissionais estão concentrados nas grandes metrópoles, né, nas grandes capitais. Então, a plataforma Meu Agrimensor permite que o cliente identifique profissionais ali da própria região, faz com que o profissional que estuda EAD ou que viaje, vá morar longe para formar na profissão, possa voltar para sua cidade e exercer sua atividade, né, de maneira que consiga atender seu povo, sua população, sem ter que atender somente grandes centros. Isso também muito se dá, às vezes, não ter esse profissional naquela região e aquela população, ou aquela prefeitura ali, aquela gestão municipal, tem que contratar profissionais de outras regiões para ir atender naquele local. Essa conectividade, as soluções que a gente traz para o profissional. Hoje, o profissional cadastrado na plataforma, ele pode, né, encontrar profissionais auxiliares, mão de obra auxiliar, para que possa aliviar ali a logística, né, e o planejamento estratégico do profissional que já atua. Consequentemente, aquele profissional que está começando, se sente inseguro de pegar novos serviços, ele pode se cadastrar como profissional auxiliar e o cadastro é totalmente gratuito, tanto para o profissional que é auxiliar e tanto para o profissional que já quer começar como profissional especialista na área da agrimensura. Né, tem cadastros distintos, né, com algumas peculiaridades na área do profissional, o gratuito e o pago, mas se você quer já sair na frente, se destacar na vitrine do mercado nacional, a plataforma Meu Agrimensor te dá essa possibilidade de ser visto, né, de ser lembrado. Não somente isso, os estudantes podem se cadastrar como estudante também, porque por meio desse cadastro, os próprios profissionais que eles estão, ou cliente, né, que tem suas empresas, encontra essa mão de obra a nível acadêmico e faz ali essa contratação direta. A gente sempre provoca o estudante para que ele aproveite essa rede para fazer network. Você acaba encontrando profissionais da agrimensura naquela sua cidade que você teve que se mudar. Às vezes você acha que é o primeiro, mas tem alguém ali que pode te dar uma oportunidade e você já volta para a sua cidade, já volta empregado, digamos assim, né? Ou já volta atendendo algumas demandas que você nem sabia que tinha. Eu digo isso, gente, porque são poucos os cursos, as instituições que ofertam o curso de agrimensura no país, infelizmente. E com isso, se a população soubesse o tamanho da demanda, eu já citei vários exemplos aqui, a gente ultrapassaria facilmente outras engenharias, como elétrica, mecânica, por aí vai. Então,
a gente está falando de um déficit regulatório imobiliário, assim, de mais de 100 anos. Então, consertar isso é muito serviço. Então, obviamente, né, que isso tem que ser acessível para a população, para que a gente, para que eles possam nos contratar. Isso faz com que muitos estudantes tenham que deslocar, viajar e morar em outras cidades para poder fazer esses cursos. Dito isso, a plataforma, ela entregando essas soluções, ela dá para o cliente essa facilidade de encontrar essa mão de obra formada, né, essa mão de obra especializada. E o cliente também pode deixar as suas demandas na plataforma, que o profissional tem acesso a essas demandas e ele mesmo entra em contato. A plataforma Meu Agrimensor, ela tem a missão de conectar esses dois extremos e fazer com que o cliente e o profissional vivam a melhor experiência de contratação possível. O Meu Agrimensor, né, no futuro da agrimensura. Esse modelo estratégico nosso, esse modelo de mercado, ele tende a se manter constante, né, acompanhando a evolução do mercado da agrimensura, porque a gente entrega essa solução de conexão. Nós temos um planejamento estratégico para o mercado da agrimensura, que nada mais é, vou falar para vocês aqui em primeira mão, vocês vão ter um baita recurso dentro da plataforma, que é a oportunidade de vocês fazerem gestão da própria carreira do agrimensor dentro da plataforma. Então, você profissional que fizer o cadastro, você vai conseguir fazer a sua gestão profissional a nível acadêmico de aperfeiçoamento, onde você vai conseguir alinhar a sua performance, tanto profissional como de gestão pessoal mesmo. Você vai ter a oportunidade de identificar falhas e melhoramento da sua carreira, do tipo gestão de pessoas, gestão financeira, gestão comercial, tudo isso que a gente sabe que uma dificuldade para o profissional da área de exatas. Então, e que é extremamente necessário e exigido no mundo lá fora. Isso aí não adianta fugir, porque você vai atender cliente, você vai lidar com pessoas, você vai praticar a principal profissão da humanidade, que é a profissão do vendedor, né? Porque você vende conhecimento e vende tempo. Não adianta, apesar de se formar em agrimensura, você é um vendedor também. Então, assim, com isso, tendo essa estrutura dentro da plataforma, você vai conseguir se aperfeiçoar e vai conseguir evoluir profissionalmente, né? Se aperfeiçoando. Vamos ter também uma estrutura onde o profissional, juntamente com outros parceiros, assim como a Uningá, a gente vai trazer parceiros que contribuem no mesmo nível que a Uningá tem contribuído com a gente, que é estreitar os laços de tendências de mercado, de inovações de mercado, com as instituições que querem, né, fazer essa diferença aí, como a nossa parceria tem feito aí para o estudante. O profissional vai ter a oportunidade de fazer uma gestão da sua própria empresa, digamos assim, seja ela autônoma ou ela de um know-how maior, de médio e grande porte, dentro da própria plataforma, por meio de ferramentas como CRM, ferramentas de maneira que entreguem produtos estratégicos para o atendimento e para o dia a dia da sua própria empresa dentro da plataforma, sem você precisar sair ali da plataforma Meu Agrimensor para contratar serviços à parte, porque você vai ter que seria contratar no mínimo 10 profissionais diferentes, empresas diferentes, do setor comercial, setor estratégico, setor financeiro. Você consegue fazer controle daquilo, vai conseguir, né, fazer controle daquilo dentro da plataforma Meu Agrimensor. Isso assim, tudo opcional, né? Obviamente que nem todo profissional vai ter interesse em fazer essas atividades, mas a gente vai entregar isso proporcionais para o profissional por meio justamente dessas parcerias, igual a gente tem com a Uningá, que leva conteúdo rico e acadêmico para o profissional do futuro, né, que são vocês, estudantes.
O futuro promissor da agrimensura, né? Trazendo tudo o que eu já citei anteriormente, essa integração de tecnologia, a eficiência das técnicas e das ferramentas, e tudo essa somatória vai trazer novas oportunidades. O que isso quer dizer? E as novas oportunidades, principalmente na área da agrimensura, está muito ligada ao olhar do profissional. Como eu disse anteriormente, a sagacidade e a vontade do profissional, que sabe que ele tem o conhecimento absorvido, ele vai pensar assim, poxa, já passei meu ciclo lá na Uningá, né? Acabei de me formar, talvez a Uningá atue com pós-graduação e o profissional siga se especializando. O profissional vai entender que ele é um formador de oportunidade, né? Volto a dizer, a agrimensura ela ainda é muito, ainda está muito nos bastidores das necessidades do mercado, tanto a nível nacional quanto a nível mundial. Com isso, a gente enxerga que nós podemos criar soluções onde faça com que os profissionais da agrimensura se destaquem mais, né? Se nós fôssemos da área, fazendo um paralelo com a área do direito, a área da construção civil, que estão em amplo destaque a nível de mercado, teríamos muito menos soluções para desenvolver, porque se eles estão com o devido local de destaque no mercado, porque eles desenvolveram muitas soluções para o dia a dia da sociedade. A partir do momento que a agrimensura começar a tomar essa iniciativa, ela vai ser a profissão de destaque, a profissão de momento, a profissão de desejo. Então, muitas das oportunidades ainda nem foram desenvolvidas no mercado da agrimensura, né? Eu acho que esse é o grande recado que a gente pode dar nessa palestra aqui, que as grandes oportunidades da agrimensura ainda nem foi desenvolvida, porque muito do que se tem já está entregue, né? O software, a ferramenta, o equipamento, o estudo, o que é o conhecimento, né? Então, assim, quem souber fazer um bom uso de tudo isso, vai montar ferramentas prontas e mastigadas. Eu citei os 5 principais setores que estão literalmente no meio da mata fechada, estão ali na era jurássica, em termos de soluções de geotecnologias para poder sanar essas dores específicas dos seus setores. Então, o agrimensor que for disruptivo, ele vai entregar o serviço mastigado. Se tem um exemplo da análise de mercado local, do conhecimento da dor do seu município, você levar e abordar ali uma instituição como uma prefeitura, por exemplo. A gente sabe que para entrar na prefeitura por meio de licitação, são setores públicos, porém, você vai chamar a atenção para uma dor que às vezes nem o município sabia que tinha. E vai por mim. Consertar uma casa desarrumada é a mesma coisa que chegar para o município e falar assim, aumento de arrecadação. Então, é uma coisa que eles sabem fazer controle bem na gestão pública, é o melhoramento de arrecadação. Isso, se feito da melhor maneira possível, todos saem ganhando, né? O município tende a reverter mais recursos para a própria população vai ter suas moradias aí com acesso a recurso público, né? Com isso, a gente traz um encerramento com esse nosso bate-papo. Fico muito feliz de poder ter concluído com esse conselho para os profissionais, para os futuros profissionais da agrimensura, que abram a mente para oportunidades que às vezes pode estar ali no seu campo de visão e você não está se esforçando para poder trazer essa solução. Os melhores profissionais da agrimensura que eu tive a oportunidade de conviver e de trabalhar são aqueles que entregaram inovação para a empresa ou para o mercado que eles trabalhavam. E vai por mim, são soluções assim práticas e de pequena escala. Tanto é que muito pouco se conhecia se era aplicado em outras atividades. Aqueles que souberam inovar a nível escalável, né, criaram
atividades e ferramentas como um drone, um laser scanner, a tecnologia SLAM, né? Os robôs que está chegando com tudo no nosso setor, um robô com laser scanner. Então, assim, cães robóticos, né? Para fazer varredura, para entrega de serviços as built, e por aí vai. São pessoas, às vezes, que pode ser que elas nem são da área da agrimensura, mas que conviveram com o profissional que é. Então, elas tiveram pensamentos, insights disruptivos para sanar alguns problemas que sim, da área da agrimensura. Basta as pessoas compreenderem, os setores compreenderem que a solução vai vir por meio desse setor. Poxa, Ulisses, mais uma vez, cara, de verdade, muito obrigado por essa aula, por essa palestra, assim, por todo o conteúdo ministrado. Eu atentamente olhando, prestando atenção e não sei vocês, prezados alunos, mas esse vislumbre assim, dessas oportunidades que as áreas trazem, né? Principalmente o curso da agrimensura, também, como que o número de demanda que tem, mas que é algo muito favorável para os alunos, mas ao mesmo tempo é um desafio, né? E dentro de tudo aquilo que você mostrou, das perspectivas, né? Eu acho que vai muito de encontro realmente com o próprio tema, né, desse nosso segundo congresso interdisciplinar do Centro Universitário Ingá, que é pautado mais para a parte de mercado de trabalho e inovação empreendedora. Eu espero de verdade que vocês, prezados alunos, tenham tido diversas ideias, diversos insights, diversos vislumbres das possibilidades que vocês podem seguir com a atuação na profissão de vocês. E, claro, eu, enquanto coordenador de curso, né, me coloco à disposição para ajudar vocês, né, não só nessa jornada durante o ensino e aprendizado de vocês, mas também no pós, sempre torcendo para que vocês também consigam, né, seguir bem na profissão de vocês, e ferramentas como essa, como o próprio Ulisses mencionou, da plataforma Meu Agrimensor, são estratégias, ferramentas que visam nos ajudar e muito, né, principalmente vocês, a atuar no mercado de trabalho. Então, que vocês sigam lá a página, conheçam mais o trabalho do Ulisses e aproveitando mais uma vez, agradeço, Ulisses, pela atenção, pela oportunidade que você teve de compartilhar conosco, né, essas ideias, como que funciona, né, esse mundo, essa atuação do profissional da agrimensura, e com certeza acho que os alunos saem daqui mais motivados, engajados para poder seguir na área de atuação deles. Se tiver mais algum recadinho final, a gente já finaliza, né, daí o nosso encontro hoje. Perfeito, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar contribuindo com os futuros engenheiros aí, e os futuros profissionais da agrimensura. Espero que eu possa ser como fonte de contribuição, de inspiração para aqueles que tiverem interesse de bater um papo com a gente aí, pode entrar em contato por meio do Instagram. Lá tem nossas fontes de contato do WhatsApp, no LinkedIn também, tem o meu LinkedIn, Ulisses Mendes, e espero que sigam firmes aí no curso, na Uningá. A Uningá é parceira nossa já de uma longa data, e agradeço novamente o tempo de vocês, e estamos juntos, né, para contribuir com o setor da agrimensura, porque é um setor que vocês são o futuro da profissão, né? Eu, apesar de ainda ser novo no mercado, tem muita lenha para queimar, mas a gente espera que o futuro seja de cada vez mais profissionais nesse setor. Maravilha. Então, pessoal, mais uma vez, agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida, me coloco à disposição e fiquem atentos para toda a programação, né, do nosso segundo Congresso Interdisciplinar da Uningá do ano de 2025. Me despeço aqui de todos vocês, desejo a todos bons estudos, né, e um forte abraço. Até a próxima.